Glória a Deus, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo. Irmãos e irmãs, recebam a paz do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, iremos ler a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo de número 16. Sansão é traído por Dalila. E foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gagitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, e então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até ao cume do monte que está defronte de Hebrom. Amém? Louvado seja Deus, glória a Deus, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo. Irmãos e irmãs, louvado seja Deus. Veja, irmãos, a palavra do Senhor, a história de Sansão. Veja o que aconteceu, meus irmãos. Então veja, irmãos, que quando chegou a meia-noite, Sansão ia sair da cidade. Quando chegou ao portão, estava todo trancado. Sansão pega aquele portão, irmãos, arranca com tudo, com trava, com tranca, põe nas suas costas, no seu ombro, e leva ao cume do monte. Irmãos, aquele portão era enorme e muito pesado. Os filisteus ficaram pasmados de ver aquilo, irmãos. E aonde ele levou o portão, no cume do monte muito alto, os filisteus teve muita dificuldade, milhares de homens para trazer de volta aquele portão. E ali, irmãos amados, os filisteus começou, aleluia, pressionar Dalila para descobrir aonde consistia aquela força, como vinha aquela força nele, que força tremenda era aquela. Aleluia. Então Dalila começou, aleluia, louvado seja Deus, a falar com Sansão. Glória ao nome do Senhor. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poder afligir? Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes fresco, que ainda não estavam secos, e amarrou com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. E então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio
da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora, com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse: se me amarrasse fortemente com cordas novas, com que, se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas. E disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela as fixou com uma estaca. E disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou-se do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração. E disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, e dizendo: sobe esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela, e o trouxeram o dinheiro na sua mão. E então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono, e disse-lhe: sairei ainda esta vez como antes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. Tá vendo, irmãos? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. É tremendo, irmãos. Aleluia. Sansão sofreu muito, porque ele brincou muito com Deus. Ele começou a mentir. Louvado seja Deus. E não era para ele ter falado o seu segredo, porque era um segredo entre ele e Deus e seus pais, que já tinha partido para o Senhor. Então só quem sabia era ele e Deus.
Louvado seja Deus. No momento, irmãos, que ele, aleluia, quebrou a aliança com Deus, foi, aleluia, falar o segredo de Deus para com ele, então houve nele uma desobediência. E agora o preço foi muito alto que Sansão pagou, irmãos. Aleluia, porque os filisteus estavam muito irados com ele. Porque, irmãos, os filisteus que oprimiam o povo de Israel não estavam mais oprimindo, porque Sansão o defendia. Então o povo de Israel recebeu a liberdade por causa de Sansão, porque todos os filisteus tinham medo de Sansão. E agora, irmãos e irmãs, Sansão está nas mãos dos filisteus, mas eles não sabiam, irmãos, que Deus, ele é misericórdia, Deus, ele é justiça, Deus, ele é amor. E ali Sansão naquele cárcere, irmãos, moendo. Louvado seja o nome do Senhor. Os filisteus fizeram uma festa, irmãos, um grande banquete, uma festa. Aleluia, e foi ali no templo de Dagon. Louvado seja Deus. No templo de Dagon, irmãos, existia duas colunas enormes que segurava todo aquele templo. Louvado seja Deus. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que, aleluia, foi anunciado que Sansão seria levado ali, porque eles queriam zombar de Sansão. Então, irmãos, aquele templo encheu, irmãos. Não cabia mais gente de jeito nenhum. Louvado seja Deus, diz a Bíblia, irmãos, que somente por cima do telhado, aleluia, tinha mais de 3.000 homens. Louvado seja Deus. E calabastei. E de repente, irmãos, os filisteus chama Sansão para zombar. Então o moço que estava ali cuidando de Sansão, irmão, segurando ali aquela corrente, leva Sansão ao templo. E Sansão chega para aquele moço e diz: me leva até as colunas que sustêm esse templo. E o moço levou, irmãos. Naquele momento que ele chega ali, ele começa a fazer oração a Deus, ele começa a falar com Deus. Naquele momento ele clama a Deus e diz: Senhor meu Deus, somente essa vez, ó Deus Jeová, aleluia, para que eu me vingue dos filisteus, Senhor. Porque, aleluia, eles arrancaram os meus 2 olhos, Senhor. Então, irmãos amados, e o povo bradava, irmãos, o povo escarnecia, o povo zombava de ver aquele homem guerreiro, aquele homem valente, aquele homem que tinha destruído muita gente dos filisteus. E naquele momento, irmãos, aleluia, o seu cabelo já estava crescendo. Naquele momento, irmãos, a Bíblia nos diz que ele coloca uma mão numa coluna e outra mão na outra. E começa, irmãos, a fazer força. Naquele momento, irmãos, ele começa a empurrar aquelas colunas. Aleluia, que o Espírito do Senhor já se apoderou dele. Irmãos, louvado seja Deus, que quando ele fez aquela força, irmãos, aleluia, as colunas do templo começou a estralar. E de repente, irmãos amados, aleluia, os filisteus ficam apavorados, porque eles começam a sentir o templo estremecer, a estrutura se abalar. E naquele momento, irmãos amados, aleluia, cai. Naquele momento, irmãos amados, disse Sansão: morra eu e os filisteus. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento aquele templo desaba, aquele templo cai. Louvado seja Deus, irmãos. E foi uma destruição terrível, porque em todos os anos de Sansão, que ele tinha matado o povo dos filisteus, não chegou, irmãos, mas nem a metade, aleluia, como ele matou naquele dia. E Sansão, irmãos, matou mais gente na sua morte do que quando ele estava em vida. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. E os seus irmãos desceram e pegaram Sansão e levaram para sepultar na sepultura do seu pai Manoá. E Sansão julgou Israel por 20 anos. Aleluias, que Deus vos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, siga-se comigo. Meu Deus, meu Pai, me livra de todo mal, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe,
E quem se despede é o seu irmão em Cristo, Carlos Antônio. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.